Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, vou começar dando alguns avisos. O atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone. Para que você ou alguém que você conhece possa ser atendido, mande apenas seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. Assim que for possível, o atendente irá entrar em contato. Também a campanha Acolha uma Família, que no momento está arrecadando alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão e etc. Essa campanha é para beneficiar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. É uma campanha que é o Bem Me Quer que está fazendo. Então, você pode levar a sua contribuição às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, na obra social Célio Lemos. Se você não puder levar, entre em contato com a Iris pelo telefone 981630807 e combina com ela como que a sua doação pode ser feita. Então vamos fazer a nossa oração para que o palestrante de hoje, que é o Luiz Eduardo, ele possa iniciar com o seu tema. Então vamos agradecendo juntos a Deus pelo amparo que nós recebemos, pelas bênçãos, e vamos pedindo que nos auxilie nesse momento, nessa próxima hora, que a luz divina nos encontre e fique conosco agora e sempre, que assim seja. Bom dia, Luiz Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então hoje você vai falar sobre a mediunidade, né? O tema completo é Dons Espirituais à Mediunidade. Então, muito obrigado, até já. Até já. Bom dia, pessoal, muita paz a todos, que Deus esteja conosco hoje e sempre, não é? Então, nós vamos conversar sobre dons espirituais à mediunidade e, a princípio, o que eu fui buscar é entender essa palavra por palavra, né? O que seria dons, né? Porque às vezes a gente tem essa intenção, mas seria a mediunidade um dom, né? Ou seria uma faculdade? Qual seria a interpretação para isso, né? E daí eu pesquisei a palavra dom, vou pedir para a Carolina colocar aqui o slide explicando o que é a palavra dom, né? Ela está dizendo assim, que vem do latim, lá no latim significa dono, que na língua portuguesa, então, quer dizer uma dádiva presente. E explicando seria a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e bem natural, mas que para a maioria de outras pessoas apresentam um certo grau de dificuldade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o dom da matemática, tem pessoas que têm o dom da música, tem pessoas que têm o dom da mediunidade, por que não, né? E aí, esse dom, então, na verdade, pelo que está dizendo aqui, uma determinada facilidade em desempenhar certas tarefas, certas aptidões, tá bom? Eu vou explicar agora um pouquinho por que seria dons espirituais, né? Eu fui pesquisar essa palavra dons espirituais e eu encontrei ela na Bíblia, ó, na Bíblia. Então eu fui lá, peguei a Bíblia, tá aqui, essa Bíblia que é da minha sogra, a Dona Leda, obrigado pela Bíblia, Dona Leda. E aí eu encontrei, fiz a pesquisa lá e encontrei que a palavra dons espirituais surge aqui na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira carta que ele escreveu aos Coríntios está ali no capítulo 12 da Bíblia, dos versículos de 1 a 10. Né? Deixa eu colocar aqui para que vocês possam acompanhar também. Né? Tá bem aqui? Joia. Depois a gente vai deslizando aqui, aí vocês podem ir acompanhando. Ok? Ô, Carol, amplia um pouco. Aí, beleza.
E eu achei muito interessante essa carta, ela ocorre da seguinte circunstância, o Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi na cidade de Corinto, não tem nada que a ver com o time Corinthians, tá bom? Tem a ver com a cidade de Corinto, na Grécia, uma cidade que ficava próximo de uma rota comercial. E aí, Paulo, nos anos 50 a 52, durante 2 anos, ele implantou lá um templo cristão. E vários adeptos, então, formaram esse templo cristão, né? E durante esses 2 anos ele ficou ali pregando e passando todas as instruções sobre o evangelho. E depois saiu para viajar para o resto. E aí ele escrevia cartas, ele recebia notícias e escrevia cartas passando orientação. Então, no ano 54 depois de Cristo, ele escreve essa carta aqui aos Coríntios, e é muito interessante que ele já começa logo no primeiro versículo aqui, acerca dos dons espirituais, né? E a circunstância pela qual ele escreveu essa carta, também é muito interessante a gente saber, é porque ele recebeu notícias de que lá, nessa cidade de Corinto, no templo, as interpretações do que estavam sendo dadas a esses dons espirituais estavam chocando um pouquinho, porque alguns estavam se achando superiores a outros em relação a esses dons, né? E realizando algumas atividades assim não muito condizentes ali com aquele propósito. Então, ele escreve essa carta para explicar esses dons, e depois, lá mais à frente, ele vai dizer que, na verdade, não existe essa diferença aqui. Depois ele fala, seria o pé mais importante do que a mão, sendo que, na verdade, faz parte do mesmo corpo, né? Ou seja, ele coloca tudo como igual importância dentro de um contexto de necessidade do corpo como um todo, ou seja, a igreja lá, um corpo, todos ali são importantes, né? Então, mas a gente aqui, nosso objetivo é mais ver sobre os dons e o que ele fala desses dons, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então, ele realmente já chega junto com o pessoal, querendo chamá-los a um conhecimento, chamá-los a uma interpretação melhor acerca dos dons espirituais. No 2, ele fala assim, sabeis que outrora, quando eres gentios, né, levados aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Ou seja, ele está querendo dizer que antes deles terem esse conhecimento, eles eram tipo idólatras, com outros deuses, com imagens, com coisas assim, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus ali está querendo dizer que tem um comportamento cristão, né? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que seria um representante do conceito do cristão de ser, né? Portanto, que acredita em Deus, né? E que atua conforme os desígnios cristãos, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema quer dizer um comportamento, uma negação, uma pessoa que não tem um comportamento legal, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se você vai falar bem de Jesus, vai compreender Jesus, vai atuar conforme os desígnios, as instruções de Jesus Cristo, então nós teríamos o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Estaríamos sendo intuídos por bons espíritos, né? Segundo a doutrina espírita, essa é a ideia, né? E a gente, toda vez que a gente, então, tiver um comportamento mais cristão, a gente automaticamente teria uma sintonia melhor e estaríamos sendo intuídos
e estaríamos sendo auxiliados e amparados por espíritos ligados a Deus, nosso Pai, né? O que ele chamou aqui de Espírito Santo. No 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só que coisa interessante aqui. Aqui ele está falando que há diversidade de dons. Nossa, ficou grande aqui nesse negócio. Deixa eu colocar uma letrinha um pouco menor aqui. E aí escapou tudo aqui. Peraí. Deixa eu posicionar tudo de volta. Deu um pripocó aqui, peraí. Bom, o Luiz Eduardo teve um problema. Vamos aguardar que, já que ele volta, só um instante. Ele está arrumando lá a configuração dele, então já que ele volta. Para quem chegou agora, eu vou lembrar de alguns recados, né? Para quem puder estar auxiliando na campanha de acolher uma família, que são famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quem puder estar doando alimentos, é muito bem-vindo. E é só levar na obra social ou então falar com a Iris. O Luiz Eduardo já voltou, vou pôr ele de volta. Oi. Deu alguma saída aqui, já estamos de volta, né? E então, o que ele está falando aqui, desculpe aí pela saída, não sei o que aconteceu, depois a gente explica, né? Então, ele está falando aqui da diversidade de dons, né? Essa diversidade de dons, ou seja, a gente, na doutrina espírita que já estuda a mediunidade, a gente já sabe que existe uma diversidade de tipos de mediunidade, né? Mas o espírito é o mesmo. O que quer dizer isso? Esse espírito aqui está com letra E maiúscula. Essa letra E maiúscula está se fazendo referência a esse outro espírito, espírito de Deus. Ou seja, esse espírito de Deus pode ser interpretado pelas outras religiões como o próprio Deus, mas na verdade é a ideia divina, né? O Espírito de Deus é a ideia, a providência divina, ou seja, o Espírito é o mesmo, a providência é a mesma, a intuito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, né? Apesar de ter diversas maneiras de se expressar. Tá? E há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Né? Diversidade de serviços quer dizer cada um atua de uma forma diferente, ninguém é melhor do que ninguém, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, a ideia de Jesus é a mesma, que é todos crescerem, todos se tornarem irmãos, fraternos, solidários e crescer espiritualmente, não? E aí no sexto ele fala, e há diversidade de realizações, ou seja, cada um vai fazer conforme as suas condições, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aquilo que eu falei do contexto de Paulo, ao escrever essa carta, é exatamente porque ele estava percebendo que estava havendo uma interpretação de uns querer se achar melhor do que outros lá na cidade de Corinto nesse tempo. Então nesses itens aqui, 5, 6 e 7, ele está querendo dizer que realmente pode ter diversidade, como está lá no 4, mas todos têm o mesmo, têm a mesma categoria, a mesma forma de mesma importância, todos servem para com os mesmos objetivos. E a gente pode trazer isso para as mediunidades, não é porque uma pessoa tem psicografia que ele é melhor do que o outro que tem psicofonia, não é porque um só tem intuição, quem tem só intuição é inferior àquele que tem uma mediunidade mais ostensiva, nada disso, tudo tem, segundo aqui Paulo, e segundo a própria doutrina espírita, tem a mesma importância, porque tudo tem a sua relação, a sua necessidade para cada um, para cada pessoa. Então, não é para nenhum médium se achar melhor do que outro, não é para nenhum servidor da causa divina se achar melhor do que outro. Somos todos irmãos, né?
E aí ele vai no item 7, aí a coisa começa agora a se tornar um pouquinho mais interessante. Olha só o que ele vai falar. Mas a manifestação do Espírito, aí esse Espírito aqui ainda maiúsculo, ou seja, aquele fluxo divino, né? A manifestação desse fluxo divino é concedida a cada um para o que for útil. Ele está se referindo aqui a Espírito porque, veja bem, lá naquele tempo não tinha tantas palavras para falar certas coisas. A gente sabe hoje que a mediunidade ela é um empréstimo divino. Ela é uma faculdade dada por Deus a nós. Então, aqui a gente até poderia dizer a manifestação da mediunidade é concedida a cada um para o que for útil. Não é de qualquer forma, mas para visando um propósito, visando uma necessidade, visando a uma utilidade, uma razão de ser, né? Aí vem, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, portanto, um dom, a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ele está dando dois, aqui nesse item, dois dons, o da sabedoria e do conhecimento. A gente já vai falar melhor sobre isso. Vamos seguir aqui. E a outro, pelo mesmo Espírito, ou seja, pela mesma fonte, da mesma origem, vem a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Já está dando aqui mais outros dois dons, o da fé e os dons de curar. E 10. E a outra, a operação de maravilhas. O que será que ele queria dizer com operação de maravilhas? Em alguns outros livros da Bíblia, eu vi aqui pela internet, aqui no livro da minha sogra, ele fala maravilhas. No outro da internet fala milagres, né? E a outra operação de milagres ou de maravilhas, a gente tem que se remeter a um entendimento da época. A ciência, na época, né, naturalmente não era tão evoluída, não tinha tantos conhecimentos, né? As pessoas viviam andando a pé, e de cavalo ou de mula, e então não tinha carroças aí, mas não tinha conhecimentos científicos das coisas, de como as coisas se operam, né? Qual o fenômeno das partículas atômicas e tudo mais. Então, maravilhas aqui, ele está querendo falar alguma coisa que não se podia explicar pelo conhecimento da época. E a outro, a profecia. Profecia também tem um contexto muito importante, a gente já vai falar daqui a pouco, né? Então, tem maravilhas, profecia, e a outro, discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. E a outra, a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. Mais tarde, o Paulo vai falar, vai explicar, né, que não basta você falar uma variedade de línguas se não tiver uma interpretação para elas, porque se você não puder interpretá-las, ela não tem finalidade, ela perde o contexto, ela não tem uma sequência, né? Então, você até poderia falar uma língua diferente, desde que alguém, ou a própria pessoa, a interprete, ou alguém consiga interpretá-la, né? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele não está querendo dizer aqui que é só um Espírito, ou seja, com E maiúsculo, Deus, ou a providência divina, que fala todos e que promove todos esses dons, mas é por meio de, né? Por meio de uma faculdade criada por Deus e dada por Deus. Mas quem vai utilizar essa faculdade, quem vai utilizá-la, naturalmente serão outros espíritos, né? Seriam os espíritos como nós, né? Como os próprios médiuns aqui, né? Então, nós temos aqui, só para a gente realçar, tá bom? Nós temos aqui, cadê? Tá aqui, ó. A palavra, deixa eu pôr aqui.
a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé e os dons de curar, e a operação de maravilhas, as profecias, discernimento dos espíritos, a variedade de línguas e capacidade de interpretá-las. Ok? Se a gente contar, tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, são os 9 dons que Paulo nos dá. Aí eu coloquei aqui os 9, né? Então, no contexto da Bíblia, do Novo Testamento, na primeira carta de aos Coríntios, né? O termo dons espirituais se refere a 9 dons dados aí por Deus, indicados na primeira carta dele, ok? A igreja lá de Corinto. Está aí palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Aí a gente até começa a pensar aqui, né? Qual a diferença de sabedoria e conhecimento? Né? Só para poder falar um pouquinho desses dons aí que Paulo colocou, esses dons espirituais, depois eu faço uma analogia, porque eu já estou aqui com o livro dos médiuns também abertinho aqui, para a gente poder fazer uma analogia com o que a gente conhece. Mas sabedoria e conhecimento, né? Quando você tem uma determinada informação, você faz uma análise dela, você transforma essa informação em conhecimento. Né? Se você pega e lê o texto que está escrito na Bíblia, aqui está escrito, isso aqui é uma informação. A hora que eu pego ele e interpreto, analiso, eu estou gerando um conhecimento para mim. Né? Mas na hora em que, além de gerar esse conhecimento, eu dou a ele uma qualidade maior, daí ele se torna uma sabedoria. Mais ou menos assim. A gente tem o conhecimento de que o tomate é uma fruta. Se vocês não tinham até hoje, está aí. Tomate é uma fruta. Só que eu tenho a sabedoria de não colocar ela numa salada de frutas. Eu prefiro colocá-la numa salada. Né? Então, você vê a diferença. Conhecimento, tomate, fruta. Sabedoria. O que eu faço com isso, com esse conhecimento? Eu vou dar a ele uma qualidade maior. Né? No nosso contexto de vida, eu posso ter o conhecimento trazido pela doutrina espírita de que eu sou um espírito imortal. Isso é um conhecimento. Eu vou lá, estudo lá no Oeste, estudo sistematizado da doutrina espírita, num determinado capítulo lá, de que o espírito é imortal, e todos nós somos espíritos. Isso é um conhecimento. Mas na hora que eu pego esse conhecimento e digo, uma vez que eu sou espírito e sou imortal, portanto, eu tenho que fazer minha vida se transcorrer de maneira a que eu não tenha tanta preocupação com a hora da morte, porque eu não vou morrer. Aí já transformou em sabedoria. Então, na época, né, o pessoal lá da época, eles conseguiam distinguir muito bem isso aí, as pessoas que falavam palavras de sabedoria, porque naquela igreja tinha as pessoas que iam lá fazer palestras, como nas casas espíritas fazem hoje. Né? E elas, tinha algumas pessoas que traziam a sabedoria com aquele conhecimento, e tinha outras que traziam conhecimentos, às vezes até conhecimentos de ciência, né? E a gente sabe muito bem de onde veio esses conhecimentos ou essa sabedoria, que eram de espíritos que estavam ali trabalhando com aquela mediunidade daquelas pessoas da época, né? E aí nós temos aqui o discernimento de espíritos, para eles era um dom, porque eram aquelas pessoas que sabiam distinguir o que era um espírito do mal ou um espírito do bem, né? Eu estou aqui fazendo isso ficar um pouco resumido, mas é claro que esse discernimento de espírito significa discernir a que aquele espírito pretende, quais são os objetivos dele. Ele está lá, está falando através das pessoas,
e a mediunidade era comum, ele vinha e falava através das pessoas, né? E só que eles tinham que discernir o que aquele espírito estava querendo. Então, assim como hoje nas nossas reuniões mediúnicas aparecem espíritos que não entendem a morte, sofrendo, trazendo sofrimentos, naquela época também, do mesmo jeito. Daí alguém fazia o discernimento desses espíritos. É interessante que hoje a gente dá um nome, sabe como, para esse médium aí? Hein? Os esclarecedores da reunião mediúnica. Eles vão lá e fazem esse discernimento para poder conversar com eles, para saber se é um espírito que veio trazer uma mensagem, se é um espírito que veio trazer um sofrimento para ser auxiliado. Né? Fé. Haviam pessoas que traziam palavras de fé. Não é muito diferente da sabedoria, mas aqui a fé, ele coloca esse destaque por causa dos assuntos a que essa pessoa estava falando ali. Era o dom de algumas pessoas de falar palavras que motivavam as outras, que traziam otimismo e esperança. Então, naquelas palestras que tinham na igreja, tinha essas pessoas específicas que, com a sua palavra, faziam com que todo mundo realmente sentisse, né? Hoje a gente tem muitas pessoas assim que até escrevem livros, né? Livros de conteúdo moral que explica e que dá a gente uma noção melhor de como a gente se sentir melhor com as coisas da vida e seguir em frente com mais tranquilidade, né? Isso é um dom. O dom de curar é mais específico e bem fácil de interpretar, não é? Os dons de cura, a gente sabe aí, tem as pessoas que trabalham com o passe, e ele é diversificado também, né? Existem algumas que são dotadas de uma condição de trazer um processo de cura para pessoas que a gente até hoje entende que já tem necessidade de ter esse processo de cura instalado, né? Porque já não precisam mais da dor, do sofrimento que estava carregando, né? Então, são dons de cura, que já tinha naquela época, ano 52, 50 a 52, ele escreveu essa carta em 54, né? Nós estamos em 2020, olha quantos anos não passou, né? Operação de Maravilhas, aqui ele está colocando aquelas coisas, né, que fogem um pouco do conhecimento geral, por exemplo, se o tempo está fechado, vai chover, isso é um conhecimento geral. Agora, o tempo está aberto, vem uma pessoa e fala assim, eu vou fazer chover agora e chove, é uma maravilha, né? É uma situação inusitada, né? Tem aqui um objeto na minha mão e esse objeto desaparece e aparece em outro lugar, é uma maravilha, né? Jesus operou, transformou a água em vinho, aquilo para eles era uma maravilha, ou um milagre, como em outras palavras, né? Mas que hoje a gente conhece como efeitos físicos, não? Que é muito bem explicado pela doutrina espírita aqui. A profecia, esse dom da profecia, depois de eu ver aqui várias coisas da Bíblia, ela estava mais ligado, sim, com aquelas pessoas que de repente entravam em transe e falavam. Não ela falando, as pessoas percebiam, não é ela que está falando, é outro que está falando através dela. Isso era o dom da profecia, né? E ele não estava, a gente pensa assim, os profetas eram aqueles que falavam coisas boas, né? É natural, certo? Que traziam um conhecimento, uma orientação boa, né? Mas tinha os que falavam por espíritos que não eram tidos como espíritos muito bons, não? Eu tenho um trecho da Bíblia muito interessante, que é do o Samuel, né, que era um sumo sacerdote, ele já estava meio cansadão e colocou o Saul para ser rei dos israelitas lá. O Saul, ele foi escolhido porque, de repente, eles perceberam que ele tinha um dom da profecia. Ele falou, né, coisas bonitas lá e o pessoal olhou e viu que não era ele. Então vai ser o Saul, beleza.
Só que o Saul não era uma pessoa muito de comportamento muito legal, ele era mais arrogante, ele era belicoso, ele era assim, bem malzinho, né? E por causa disso ele foi acometido de espíritos maus, né? E ele fala assim, espíritos de Deus, mas com índoles más, ele fala aqui na Bíblia, né? Porque todos os espíritos são de Deus e até eles sabiam disso naquela época, né? E daí, e essa obsessão que Saul estava sofrendo, eles chamaram alguém para poder ajudar o Saul. Daí chamaram o Davi. O Davi tocava a harpa e afastava o espírito mal. Já era, como eu estava falando aqui para o meu filho, uma arte-terapia ou música-terapia na época. São profecias, porque aí o Davi também trazia uma profecia. E essas outras dois aqui, variedade de línguas, interpretação de línguas, não? Você pode imaginar ali Israel falando a língua deles, aramaico misturado com hebraico, que tinha os filisteus, que já era outra língua, os gregos, que era outra língua, e uma variedade, você saía, cruzava uma montanha para o outro lado, já era outra língua, né? Então existiam pessoas que falavam variedades de línguas, né? Que pronunciavam línguas que eles não sabiam falar. Eles falavam outras línguas. Porque a gente sabe hoje o fenômeno da xenoglossia, que o médium fala outra língua, né? Não eram línguas balbuciadas, sem sentido, mas eram línguas que o espírito que por aquele médium estava se manifestando era um espírito que estava falando uma outra língua. Só que tinha que ter alguém para interpretar. Então, tinha alguns que conseguiam interpretar essas línguas. Mas não eram só poliglotas, eles interpretavam também por um dom. O dom de conhecer outras línguas. Eles chamavam isso de dom, né? Eu vejo aqui, por exemplo, a minha esposa Beth, ela tem o dom de aprender línguas com uma facilidade enorme. Enquanto que eu fiz um monte de cursos e tenho dificuldades até hoje para falar uma outra língua, né? Eu não tenho esse dom, né, de variedade de línguas, mas algumas pessoas da minha família, como a Beth, a minha filha Lívia, eles aprendem línguas assim com uma facilidade enorme, né, que é um dom, né? Então, alguns desses dons aqui são dons que a gente às vezes vê já nas pessoas, e isso é muito interessante. Mas agora vamos comparar, vamos trazer um pouco da doutrina espírita aqui, tá bom? Vamos lá? Deixa eu puxar aqui o quadro. Eu fiz esse quadrinho aqui, olha. Nesse quadrinho aqui, eu coloquei aqui, olha só. A primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, acho que era 11, mas tudo bem. Palavra da sabedoria, palavra de ciência ou do conhecimento, discernimento de espíritos, fé, dons de curar, operações de maravilhas e milagres, as profecias, né, que eram aquelas, quando eles falavam, variedade de línguas, interpretação de línguas, são esses 9. Se a gente pega aqui o livro dos médiuns, tá aqui dos médiuns, certo? Eu vou pegar aqui do capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 13, ele vai falar dos psicógrafos, ou escreventes, né? Lá na época, provavelmente, tinha também os caras que escreviam lá, de Paulo, né? E depois o capítulo 14 traz todos esses outros aqui, certo? Tem efeitos físicos. Se a gente pegar esse efeito físico aqui, ele é bem ligado a esse outro aqui, não é não? Não é não? Ou seja, eles já viam isso lá na época. Eles já tinham essa percepção dos efeitos físicos lá na época e eles deram esse nome, né? Esses sensitivos ou impressionáveis são pessoas que têm uma certa sensibilidade maior e percebem as presenças espirituais
notam a presença deles no ambiente, percebem o ambiente como ele está, se é um ambiente bom, se é um ambiente que a gente chama de carregado, né? São sensitivos ou impressionáveis. Está aqui no livro dos médiuns. A gente até pode encontrar isso aqui, né? A gente pode encontrar esses sensitivos e impressionáveis, como vários desses outros aqui são sensitivos também, né? Essas pessoas que falavam em língua são sensitivos, e que interpretavam têm uma apuração melhor, ou são mais apurados. Os próprios profetas eram sensitivos. Esses de fé eram sensitivos. Todos esses aqui meio que já agrupa isso aí. Audientes é aquela mediunidade do que houve, e a gente vê muito na Bíblia, principalmente nessas cartas de Paulo, ouvir a palavra de Deus, né? Eles falam assim, e a gente sabe que eram palavras vindo de espíritos que estavam trazendo instruções. Com certeza, teve gente ouvindo todo tipo de espírito, não é porque estava lá naquela época que só falava espíritos bons. Não tem muita mudança de lá para cá, não. Os espíritos que falavam eram os espíritos, sejam eles bons ou não, sejam eles com boa intenção ou não, sejam eles atrasados ou superiores, todos esses médicos poderiam ter esse contato por meio da audiência, né? Mas alguns já sabiam discernir esses espíritos, certo? E tem os falantes, a gente até poderia ligar aqui esses falantes com os profetas e, por que não, com os audientes, que eles ouviam e falavam. E também, por que não, eles viam, né, os videntes. Eles percebiam, eles tinham a visão, certo? E aqui a doutrina espírita coloca os sonâmbulos, né, porque Kardec observou essas pessoas médiums que o transe era tão profundo que é como se eles estivessem em estado de sono. E nesse estado de sono eles falavam o que estavam vendo, o que estavam ouvindo, quem estava presente, eles descreviam a ambiência espiritual, então eram sonâmbulos. Também está ali nesses dons de Paulo, coisas assim, né? E a gente pode ver aqui, é claro, com uma interpretação mais direta, né, os dons de curar, e no livro dos médiuns está aqui os curadores, né? Ou seja, desde a época de Paulo, provavelmente até muito antes, é claro, não surgiu com essa carta de Paulo, esses dons, que Paulo apenas conseguiu, na sua visão, distingui-los ali no seu dia a dia, e fez essa apresentação aqui nesta carta. Kardec distinguiu eles no seu dia a dia e fez a apresentação deles aqui no livro dos médiuns, assim como muitos outros autores aí entre um e outro, e continuam, mesmo nos dias de hoje, fazendo as suas interpretações e observações e colocando nomes, né, para esses dons, conforme a sua maneira didática de separá-los, né? Mas esse de cura é muito evidente, né? E porque a pessoa estava sofrendo uma situação, uma doença, e de repente se curou, né? O pneumatógrafos, que está aqui nos médiuns, né? São escritas diretas. A gente vê isso na Bíblia também, apareceu escrito no ar, apareceu escrito em algum lugar, que antes não estava escrito, né? Pneumatógrafos, são mediunidades até de efeito físico mesmo, porque ela aparece escrita. Existe também a pneumatofonia, né? Que a voz aparece no ar, né? Uma variação disso aí, só que ao invés de aparecer escrito, é uma voz que aparece no ar. O que tem também vários casos desses na Bíblia, de voz que aparece no ar, certo? E isso que está aqui, essa questão de ser 9 aqui também é mera coincidência, tá, pessoal? Porque se a gente for pegar, na verdade, no livro dos médiuns, no capítulo mais à frente, acho que é o 15,
ele já pega e coloca mais detalhes nessas classificação de médios, coloca essa classificação com um pouco mais de detalhe aí, e nos outros, nas outras partes do livro também. Então, não é porque eu coloquei 9 aqui, eu só coloquei o que está no capítulo 14, né, e no capítulo 13. O capítulo 13 é só esse psicógrafos aqui e o resto dos capítulos 14. Mas tem outras descrições aqui, eu peço a vocês para buscarem no livro dos médiuns, né? E aí, a gente então vamos tirar uma sabedoria disso tudo, certo? A gente deu aqui um conhecimento. Que conhecimento que a gente deu? O conhecimento de que lá na época de Paulo, a mediunidade, havia também essa questão da mediunidade. Essa mediunidade, ela estava ali presente. E na maneira das pessoas expressarem com fé, trazendo sabedoria, trazendo conhecimento, falando em línguas, interpretando essas línguas, trazendo profecias, né, que eram... Profecias não quer dizer só coisas do futuro. Profecias, na época, eram interpretadas simplesmente como essa condição de estar falando como o que outro espírito está querendo dizer através do seu corpo, né? Ou seja, é o que a gente chama hoje de falante ou de psicofônico, né? Tá? Então, a gente vê aqui que o nosso amigo, o apóstolo Paulo, já notava isso desde aquela época, e depois passou-se muito tempo, Kardec fez também uma referência de uma outra divisão diferente, incluindo outras classificações de formas um pouco diferentes, porque eram pessoas diferentes, com didática diferente, né? Mas que ambos estavam trazendo para nós uma coisa única. Existe o fenômeno da comunicação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. Desde aquela época. Essa é a sabedoria disso, né? Ou seja, os dons espirituais, que foi a classificação de Paulo, do apóstolo Paulo, tem uma analogia direta, a gente pode perceber aqui, com a mediunidade classificada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, na Codificação Espírita. Não se tratam de coisas diferentes, se trata, na verdade, da mesma coisa. É esse o seu entendimento que a gente pode estar trazendo a partir daqui. Mas aí vamos nos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Aqui. Deixa eu tirar um pouquinho essa parte aqui. Beleza? Aqui. Objetivo da mediunidade. Eu peguei aqui uma frase de um colega espírita, que é o Widerhoff. Ele é da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ele escreveu isso em 2015. E ele escreveu isso, e eu achei isso super legal para esse momento, né, para a gente entender aí essa mediunidade, né? Ele falou assim: o objetivo da mediunidade é acessar pensamentos que estão nas redes mentais, algo como uma internet universal unindo encarnados e desencarnados. Nossa, hoje a gente tem um conhecimento do que seja internet. A gente tem aqui o nosso celularzinho, tá vendo aqui? Aqui está saindo exatamente o que eu estou falando aqui para vocês através de um processo chamado internet, né? Ou seja, eu estou falando aqui e chega a todo mundo, e o mais interessante, sem fio, né? Pelo ar. Então, o pensamento, se a gente fosse desenhar aqui, vamos desenhar aqui um espírito, vou tentar, tá bom? O espírito não tem forma, então como é que eu vou desenhar o espírito? Vou desenhar aqui um espírito como sendo
essa coisinha aqui. Ok? O espírito, ele emite ondas mentais que vão se propagando para todo lado. Estas ondas mentais se propagam. O espírito pensa e, através no fluido cósmico, essas ondas vão se repercutindo e vão se espalhando. Um outro espírito que esteja de um outro canto, vou desenhar aqui um outro espírito, vou desenhar um espírito diferente aqui, ele vai poder receber essas ondas mentais vão chegar até ele, e ele vai poder interpretá-las, se ele assim que desejar. Se ele se sintonizar nelas, ele vai interpretá-las, ele vai entendê-las, né? E isso é o processo de comunicação. E esse fenômeno aqui de eu estou produzindo essas ondas mentais e elas estão seguindo e um outro espírito está interpretando elas, é o fenômeno de comunicação espiritual. Eles não usam uma língua, eles usam as ondas mentais, né, para se comunicar. Existe aqui, naturalmente, o espírito, ele tem um corpo. Ele tem aqui um corpo, tá? O corpo perispiritual. Como é que eu vou desenhar o perispírito? Eu vou desenhar aqui um perispírito. Vou pôr aqui um outro braço aqui. Um perispírito, né? Um corpo espiritual que ele utiliza. Esse corpo espiritual, ele tem a faculdade também, entre outras coisas, de pegar essas ondas mentais e interpretá-las e mandar para o ar uma outra onda também ligada ao pensamento, que tem as mesmas características, de forma que um outro perispírito que estivesse aqui poderia recebê-las e interpretá-las. A gente dá o nome disso de mediunidade, né? A mediunidade existe algum intermédio. Por quê? Porque esse cara aqui, esse outro perispírito, vai passar elas para outros, né? Ele vai recebê-las e vai retransmiti-las de outras formas para outras pessoas. É o que acontece nos fenômenos mediúnicos. Vem um espírito que, com as suas ondas mentais, esses são recebidas aqui por esse outro perispírito, que pode estar encarnado ou não, né? Aí vamos supor que ele está encarnado. Então vamos pôr aqui um corpo aqui. Ele está encarnado, né? Vou pôr aqui um corpo encarnado. E aí ele vai passar para as outras pessoas de uma forma diferente. Ele recebe e transmite de outra forma, né? Essas ondas, elas estabelecem uma espécie de rede, né? De forma que, segundo a doutrina espírita, todos somos médios, porque todos estamos mergulhados nessa rede. Os médios ostensivos são os que apresentam essa facilidade de retransmiti-las de uma maneira diferente, do tipo da fala, em transe, e outras maneiras aí, escrevendo, enfim, né? Agora, todos, em exceção, estão mergulhados nessa rede. Então, o que eu estou falando aqui agora é meu pensamento, e ele está chegando até vocês de diversas formas, né? Aqui, no celular, ele tem um atraso, mas com certeza para alguns ele já chega até antes. E aí, todos estamos imbuídos nessa rede universal de comunicação. Então, como que a gente pode notar se isso é uma verdade? Olha só. Quando a gente entra num ambiente, a gente vem de fora e entra numa casa que não é a nossa, da qual a gente não está tão acostumado, a gente entra, imediatamente a gente já sente uma determinada ambiência espiritual. Se a gente for sensível o suficiente, a gente percebe a qualidade dessa ambiência. Se é uma ambiência gostosa, salutar, ou se é uma ambiência mais agitada ou nervosa. A gente consegue perceber isso sem que ninguém abra a boca, sem que nada aconteça, né? A gente percebe isso, às vezes, quando alguém está fora do nosso ângulo de visão, olhando para nós.
A gente percebe, porque de repente a gente vira e vê que a pessoa estava olhando para nós, né? A gente percebe isso, e aí a pessoa até desvia o olhar assim, certo? Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque existe aquela pessoa que está olhando, ela está pensando, e os pensamentos dela estão sendo captados, e você percebe isso. Isso é pura mediunidade, né? Comunicação, onde, daquele tipo mais comum do dia a dia, né? A gente nota isso. E a gente pode também aqui, já estamos quase partindo para o nosso fechamento, né? Que é 10, praticamente por agora, 10h30. É isso, Carol? 10h30 que termina? Sim, é isso. Ah, valeu, obrigado. Já estou quase terminando. Então, nós vamos aqui trazer só alguns conceitos. Deixa eu tirar essa outra parte aqui, que deu uma misturadinha. Legal. Eita, deu uma misturada legal. Pronto. Isso aqui eu peguei, é do Viana de Carvalho, que é um espírito que se comunica através do Divaldo, é de 1988, já tem algum tempinho, né? Estava na revista Reformador de maio de 95, aonde ele vira e fala assim, olha só, é por isso que eu trouxe, porque é bem interessante. Ele está falando da mediunidade aqui, tá? A mediunidade é um instrumento programado para o serviço de amor e do esclarecimento da criatura humana. O médium, especificamente aqui, é um instrumento programado para o serviço de amor e do esclarecimento da criatura humana. Então, olha só, na época de Paulo, os dons espirituais que ele colocou lá profecia, fé, sabedoria, conhecimento, interpretação das línguas, tudo isso nada mais era do que um serviço de amor para o esclarecimento das pessoas que estavam ali, da criatura humana. Você vê que em 1988 não mudou nada em relação a 54, né? E pois, consequentemente, do quê? Deixa eu colocar a caneta aqui. Da humanidade. Ela faculta o intercâmbio com os seres espirituais. Então, olha só que coisa mais interessante. A gente até poderia entender que a gente não precisa separar o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, sabe? Porque, a rigor, todos são vivos, até aqueles espíritos são vivos, eles são vivos enquanto espíritos. Nós somos vivos espíritos que habitam um corpo que está vivo. Esse corpo, ele poderia ser nada mais do que como essa camiseta. Eu estou com esta camiseta neste momento. Vocês estão com essa roupa que vocês estão usando aí neste momento, né? O corpo pode ser despido, o espírito se despe do corpo no momento da morte, mas continua exatamente a mesma coisa, né? Portanto, esse intercâmbio com os seres espirituais é nada mais do que justo, porque é uma comunicação de ser para ser, de espírito para espírito, sem se importar se ele está encarnado ou não, né? E essa comunicação é constante, o tempo todo, né? E que comprovam que a sua sobrevivência só através da morte. Isso, para nós que estamos encarnados, já é uma comprovação de que realmente existe a sobrevivência após a morte, né? Fazendo identificar-se sem margem a dúvidas. Era isso que Paulo queria passar lá para o pessoal de Corinto, né? Que eles não tinham que achar que um era melhor do que o outro. Por quê? Porque, na verdade, era um intercâmbio de seres espirituais. Não importava por quem estava vindo, nem como estava vindo. O que importava é que estava vindo um intercâmbio com seres espirituais, né? Fazendo, aí eles vêm para se identificar, para isso tinha lá um dos dons que é a identificação da diversidade dos espíritos, né? Sem margem a dúvidas, propiciando uma revolução ético-comportamental. Ele fala que é revolução porque, ao longo do tempo, de Paulo para cá, muita coisa aconteceu, não é?
Muitos desses médiuns foram tidos aí como seres párias da sociedade, foram condenados à morte durante esse meio tempo, não é? A gente sabe disso, e a ponto de surgir uma outra doutrina materialista que entende que não existem espíritos, sendo que eles estão aí falando o tempo todo através de muitas pessoas. Tampar tampar o sol com uma peneira que, na verdade, não consegue tampar nada. Tanto é que isso não consegue sobreviver na sociedade mesmo nos dias de hoje, né? Às vezes as pessoas se falam assim materialista mais por uma questão social, mas que lá no fundo vai lá buscar o médium numa sessão mediúnica para poder ter as suas necessidades ali resolvidas, né? E demonstra, então, para que tem essa revolução ética comportamental? Porque está retomando esse conhecimento na sociedade. Como que está acontecendo? Na ala médica, tanto é que já tem código de doenças cadastrado como possessão. A gente consegue perceber isso no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, onde quando ele coloca os tratamentos, qual é a mesma palavra que eles usam? Os tratamentos alternativos, né, como, por exemplo, o passe, reiki, jorei, etc. e tal, acupuntura e outras coisas que têm uma ligação com essa questão espiritual, né? A gente começa a perceber em várias áreas, né? Eu percebia, sabe como? Na engenharia de furação de poço, vai alguém lá com aquele graveto para encontrar se ali realmente é um manancial. Ele está observando energias que os nossos instrumentos não conseguem perceber, mas que a gente sabe que o mundo espiritual e o mundo físico se interpenetram em fluxos de energia, né? Então, são coisas que a gente começa a notar que já estão se descortinando, estão se tornando cada vez mais normal, mais identificável, mais tranquilo para a sociedade. Eu já começa a pensar como será a nossa sociedade no futuro sem esses tabus que foram construídos entre Paulo e Kardec, né? E Kardec não, e os dias de hoje, né? Relevante demonstrando a legitimidade de todas as crenças religiosas. Legitimidade de todas as crenças religiosas. Em todos os seus aspectos, porque existem alguns aspectos que eram do homem enfiando ali no meio dessas crenças religiosas a sua própria vontade. Mas no que tange ao futuro espiritual das criaturas, ou seja, todas as crenças espirituais, religiosas, têm uma ideia única, que é o ser crescer espiritualmente, se tornar melhor. É a criatura se tornar uma criatura melhor diante da sociedade, dos seus irmãos, com fraternidade, com solidariedade, com amor. Tudo resume nisso, amor. E assim que a gente fecha, então, hoje, com essa ideia do amor através das criaturas, sejam elas estando lá no mundo espiritual, ou sejam elas estando aqui encarnadas. Né? Ô, Carol, pode tirar esse quadro, por favor. Obrigado. Então, vamos encerrando. Vamos agora aproveitar esse conhecimento que a gente mostrou aqui, que a gente trouxe hoje, para que a gente pudesse refletir um pouco, e vamos colocar o nosso pensamento em sintonia através desse processo que a gente viu aqui que existe, colocar ele em sintonia com Deus, nosso Pai. Não buscando ele no alto, no céu, mas buscando ele no nosso coração, porque Deus está em toda parte. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, que esteja conosco, que possamos estar com ele e que possamos, através desse conhecimento que nos chega e que a gente entende, que a gente estuda, que a gente procura utilizá-lo da melhor forma possível, nos intercâmbios, através dos nossos atos, para o bem e para o bom, né? Que possamos ter sempre esse Deus em nosso coração, que possamos estar sempre com esse Deus em nosso coração. Que assim seja,
Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Nós que te agradecemos, Luiz Eduardo. Foi muito, muito interessante e excelente aquela tabela que você fez de comparação com a passagem, né, na Bíblia de Paulo com a de Kardec, o Livro dos Médios. Foi muito legal isso, muito bom. Muito obrigada. De nada. Então, Tchau, nós tchau. agradecemos e estamos encerrando mais um dia. Na terça-feira, nós retornamos com mais 3 palestras no decorrer da semana, na terça, na quarta e no domingo. Na terça, o tema vai ser a Revolução Definitiva, com o André Pralon. Na quarta, vai ser o tema Adversários Cruéis, com a Luzia Maciel. E no domingo vai ser a Lívia, a filha do Luiz Eduardo, a sua filha, com o tema Nossos Preconceitos. Então é isso, legal. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos que nos acompanharam, desejo a todos um ótimo domingo e que a gente possa iniciar uma boa semana. Eu que agradeço, um ótimo domingo a todos. A todos nós.